até Filipenses 4, verso 5. E Filipenses 4, verso 5 terminou assim, perto está o Senhor. Foi assim que terminamos semana passada. Perto está o Senhor. E aí, semana passada, eu disse que Paulo falou, olha, perto está o Senhor, para lembrar os crentes que as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas angústias dessa vida devem ser encaradas com coragem, com ânimo, porque perto está o Senhor, no sentido de que, ainda que a gente se sinta sozinho às vezes, o Senhor sempre está perto. Ainda que a gente se veja às vezes só, abandonado, largado em meio a uma luta ou em meio a uma tristeza, o Senhor jamais nos abandona. A Bíblia diz, pode porventura, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, todavia o Senhor não esquece. Então a gente terminou semana passada falando sobre isso, e hoje eu queria seguir desse ponto e continuar. Vou ler o versículo 6 e o finalzinho do 5, diz assim, perto está o Senhor. Aí Paulo diz, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Vamos parar aqui, depois eu vou ler mais um pedaço. O Senhor está perto. Foi assim que a gente terminou a semana passada. E aí Paulo dizia, ei, igreja, aquete o coração de vocês. A igreja de Filipos estava passando por dois problemas. Um problema externo, pessoas de fora estavam tentando levar tumulto para a igreja, heresia para a igreja, e Paulo diz, cuidado com essas pessoas, mas não se desesperem, aquietem o coração de vocês, perto está o Senhor. Mas dentro também estava havendo uns desentendimentos entre alguns irmãos. Paulo falou na semana passada, duas irmãs amadas, queridas, que ajudaram Paulo a pregar o Evangelho, agora estavam se desentendendo. Aí Paulo diz, ei, meus irmãos, façam as pazes, perto está o Senhor. Então Paulo está a todo momento querendo lembrar a igreja de Filipos e a nossa igreja, nós hoje, que o Senhor está perto, quer na tribulação, quer na luta, quer na angústia, quer no desentendimento. Nós deveríamos sempre pensar, ei, o Senhor está perto. E agora, pegando esse gancho, Paulo diz, ei, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. É como se Paulo estivesse dizendo, por que da nossa ansiedade? O porquê da nossa muita preocupação? Por que de muitas vezes o nosso desespero? Perto está o Senhor. Muitos pegam esse versículo bíblico de Paulo e vão alegar que o Senhor está perto, no sentido de que Ele pode voltar amanhã. A gente bem sabe que não compete a gente, tanto que Paulo não diz aqui quando, dizer qual a data que o Senhor vai voltar. A gente sabe que existem alguns sinais no céu, na terra, algumas profecias que estão se cumprindo e ainda vão se cumprir para que o Senhor volte, mas a gente tem que parar. Eu fico muito incomodado com isso, com as pessoas que ficam querendo achar datas, querendo criar teorias acerca da volta de Jesus. A gente deve pregar o Evangelho, viver uma vida santa, tentar imitar a Jesus em todas as coisas e estar preparado. Se Jesus voltar amanhã, amém. Se Ele voltar daqui 10, 20, 30 anos, amém também. Uma coisa é fato, o Senhor está perto. Perto. Tanto por companhia, quanto de sua volta. Porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então o Senhor está perto. Essa semana mesmo eu fui uma irmã lá na casa de uma irmã lá da igreja do Barreto, desencravar a unha do pé. Aí cheguei lá, tinha uma pastora. Os irmãos sabem aqui que nós somos tradicionais e eu não concordo com o termo pastora, com o título, mas tudo bem. A cumprimentei e aí a conversa começou, né? E aí ela falou, pastor, você está vendo aí esse coronavírus? Jesus está voltando. Aí o negócio não ficou legal. Eu falei, minha irmã, mas será que a gente pode dizer que Jesus está voltando por causa só do coronavírus? Não está sim, pastor. Mas no decorrer da história já tiveram outras doenças tão graves quanto, né?
A própria febre amarela matou muito, a peste bubônica matou muito. Nós já tivemos guerras que mataram muitas pessoas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Eu acredito, falei para ela, minha irmã, que desde que Jesus subiu ao céu, os sinais estão se cumprindo, em breve ele volta. O mundo piora a cada dia que passa, isso é fato, a cada dia que passa fica pior, mas eu não sei se a gente pode afirmar que não, pastor, está voltando sim, eu sinto. Aí, irmão, quando falou eu sinto, acabou a conversa, porque se ela diz que sente, eu vou falar o quê? Sente não, mentira. Então assim, quando a gente está conversando baseado na Bíblia, a gente vai, olha, eu não sei, eu acho que a gente falou aqui sobre Joel, né, quarta-feira, tem alguns sinais ainda para se cumprir. A Bíblia diz que o dia escurecerá, que haverá derramamento de fogo, enxofre. Então, enfim, aí eu falei para ela, minha irmã, isso acontece? Lá em Mateus também fala que o Evangelho do Reino será pregado a toda criatura, então virá o fim. Ainda existem 4.000 povos, indígenas, africanos, muçulmanos, islâmicos, hindus, que ainda não ouviram de Jesus. Então eu acho, e aí às vezes eu sou meio duro, eu acho que a gente deveria parar de ficar pensando quando Jesus vai voltar e começar a pregar o Evangelho para que ele venha de verdade. Então a gente tem que arregaçar as nossas mangas e começar a falar de Jesus e parar de ficar dizendo, você viu? O novo Papa é o anticristo, você viu? O presidente de tal país é a besta. Irmãos, se realmente for, vai se cumprir. Eu acredito que vai se cumprir, está na Bíblia. Mas o que a gente faz quanto igreja? Fica fazendo cálculo? Fica buscando teoria da conspiração? A gente prega o Evangelho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o Filho de Deus, que Ele vem salvar pecadores, que Ele perdoa, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. E se Ele voltar, aleluia, louvado seja Deus. Mas não dá para a gente ficar criando, já falei muito isso aqui, né? Vou repetir. No final do ano passado, retrasado, um tio meu, ele começou a frequentar a igreja, e aí ele recebeu no WhatsApp uma profecia de uma senhora que dizia que 3 dias antes do Réveillon nós teríamos 3 dias de trevas sobre a terra, e que Jesus voltaria. E aí ele me mandou aquele áudio desesperado. Eu falei, olha tio, eu acho que não é verdade não, mas vamos fazer o seguinte, vamos esperar. O final do ano chegou, não teve 3 dias de trevas, Jesus não voltou, e a pessoa que mandou o áudio nem se desculpou, nem perdão pediu. Então, meu irmão, perto está o Senhor, não se engane. O Senhor está perto agora, o Senhor está perto todos os dias, e Ele virá em nome de Jesus. A Bíblia diz que todo olho verá, que Ele descerá dos céus, mas a mim e a você compete apenas pregar. Mas vamos lá, então o Senhor está perto, e aí Paulo diz assim, não andeis ansiosos. Eu estava lendo um livro que diz que a maior doença, ou a doença do século, é a ansiedade. E a ansiedade, ela anda de mãos dadas com a depressão. Não é a mesma coisa, mas provavelmente, geralmente uma coisa desenvolve outra. E aí, esse livro dizia que provavelmente 50% das pessoas que passam pelo hospital têm um resquício de ansiedade. E aí Paulo diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, ela tem algumas características, ou para mim, alguns fatores. Em primeiro lugar, eu acho que um coração muito ansioso, ele se torna muito ansioso porque a gente, muitas vezes, olha mais para o nosso problema do que para o nosso Deus. E a gente começa a ficar ansioso, com medo daquele problema, angustiado com aquele problema. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha demais para o problema, olha demais para essa vida, quando a gente fica muito preso às coisas que estão acontecendo agora, a gente começa a ficar ansioso. Segunda coisa, tem muita gente passando por ansiedade, por depressão, por tristeza, por causa de relacionamentos mal escolhidos, mal começados, mal terminados. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, nós, seres humanos, nós somos a maior causa de ansiedade ou depressão no outro. A gente sabe que existem fatores psicológicos, doenças, às vezes até fatores demoníacos, sim, opressão, mas no geral, quem mais causa ansiedade ou problema em outra pessoa somos nós mesmos, o próprio ser humano.
E as relações interpessoais, quer casamento, quer amizade, quer familiar, quer na igreja, se a gente não tomar cuidado, pode causar isso. A gente, infelizmente, por não saber se relacionar um com o outro, por não saber amar um ao outro, a gente causa males nas pessoas. E por último, 3 pontos que eu queria salientar aqui. Eu acho que a ansiedade também é fruto de uma mente extremamente materialista. De manhã a gente falou sobre isso aqui. Daniel escolheu viver só com legumes e água, não morreu, pelo contrário, se tornou o jovem mais forte, mais inteligente e mais sábio da Babilônia. Hoje a gente está muito preocupado com as coisas materiais desse mundo. Se me faltar isso, o que vai ser de mim? Se me faltar aquilo, meu Deus, o que vai ser no amanhã? Como que vai ser a escola das crianças? Como que vai ser o plano de saúde? Meu irmão, não estou dizendo aqui que a gente tem que ser relaxado com a nossa vida. Mas o que eu estou querendo dizer, eu poderia passar o microfone aqui para vários irmãos. Todo mundo pode dar testemunho e falar: pastor, quando eu passei um perrengue, Deus proveu. Quando eu passei um perrengue, Deus sustentou. Quando me faltou um bem material, Deus enviou. Todo mundo vai poder dizer isso aqui. O problema é que o nosso coração é enganoso. A gente já pode ter passado por uma experiência com Deus. Deus pode ter feito um milagre. Quando acontece de novo, o coração já começa a palpitar. A gente já começa a ficar nervoso, preocupado. Por isso que Paulo diz: irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma, de nada. De nada, não andem ansiosos. Por quê? Porque o Senhor está perto. É a primeira resposta que Ele dá. Aqueles que têm o Espírito Santo habitando no coração, a certeza de que o Senhor caminha conosco 24 horas por dia, não tem por que se entregar a um coração ansioso. E é claro que a gente está falando aqui de uma ansiedade prejudicial, exagerada. Porque vamos ser honestos? Não sei você, mas eu às vezes fico um pouco ansioso. Esse mal é o menor meu. Acho que o meu mal maior é o estresse. Esse eu preciso trabalhar mais. Mas a ansiedade é de menos. Mas eu tenho, às vezes, fico ansioso. Quem não fica? Vai ter uma prova no dia seguinte, vai ter um concurso, vai ter algo importante na sua vida, vai ter uma cirurgia, vai ter um exame. A gente fica ansioso. O problema é quando a ansiedade começa a tirar de mim, de você, a confiança que a gente tem em Deus. Esse é o problema que Jesus, ou melhor, o apóstolo Paulo, está condenando aqui. Aí Paulo nos dá um remédio. Primeiro ele diz: o Senhor está perto, não fiquem ansiosos. Aí parece que Paulo, nos conhecendo, diz assim: mas eu sei que vocês vão ficar. Eu sei que em determinada época da vida todo mundo fica. Aí Paulo diz: então faz o seguinte, se ficar ansioso, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então Paulo diz que o remédio da ansiedade é a oração. O remédio da ansiedade é a oração. Paulo diz: tudo que envolve a vida de vocês está preocupando, está trazendo ansiedade, está te deixando inquieto, está tirando o seu sono, está tirando a sua paz, está te perturbando, faça com que isso seja conhecido de Deus. É até engraçado, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. A gente não precisa falar para Deus, Ele sabe. Mas o que Deus quer é que por meio da oração, não se tornar conhecido, porque Ele sabe o nosso problema. Ele quer que eu e você tenhamos com quem desabafar, colocar para fora, receber alívio, conforto, consolo e saber: agora eu posso descansar, porque eu já apresentei a Deus a minha oração, a minha súplica, a minha aflição, a minha necessidade, e Deus proverá. Então Paulo diz: em tudo, preste atenção, a gente não vence a ansiedade batendo no peito e sendo arrogante. A gente não vence a ansiedade determinando, está determinado, está repreendido em nome de Jesus a ansiedade. A gente vence a ansiedade de joelho. A gente vence a ansiedade com humildade. Por que humildade, pastor? Porque toda vez que a gente dobra o joelho e diz: Senhor, toma aqui, eu não tenho como resolver isso. Isso está trazendo problema para a minha vida. Isso está me inquietando, isso está tirando a minha paz. Mas o Senhor pode, a gente está sendo humilde. Toda vez que a gente pede ajuda de Deus, a gente está sendo humilde. Então preste atenção, ansiedade. E aí também aqui, deixa eu abrir um parênteses, eu não estou aqui eliminando aqui o papel de um médico, de um psicólogo, de um psicanalista. Eu não estou aqui eliminando isso, mas eu estou falando na área espiritual. Na área espiritual, ansiedade, depressão,
tristeza profunda, como a gente falou semana passada, ela é resolvida por meio de oração. Não é enganando, não é entrando na igreja e dizendo, não, meu irmão, está tudo bem, e por dentro está tudo ruim. Não é, é dobrando o joelho, confessando a Jesus, dizendo, Senhor, está horrível, estou quebrado, estou destruído, estou cansado, estou desanimado, estou perdendo minha noite de sono, e Deus proverá. Então a gente não triunfa com arrogância, a gente triunfa da ansiedade com humildade. A gente também não vai vencer a ansiedade na inércia. Não é dentro de casa, não é debaixo de um cobertor, não é assistindo televisão no horário do culto, ou fugindo dos problemas que a ansiedade vai embora. A inércia não resolve nada, não resolve. A gente tem que orar e agir. A gente tem que orar e colocar em prática. Ninguém que queira construir uma casa só ora. Ninguém que quer passar no concurso só ora. Ninguém que quer preparar uma pregação só ora. Ninguém que quer plantar, seja lá o que for, só ora. A gente ora e age, ora e trabalha, ora e pratica, ora e arregaça as mangas. É isso que a gente aprende. Então Paulo diz aí, orem e levem a Deus todas as vossas ansiedades, que é por meio de petição, oração, súplica. Aí Paulo termina dizendo assim, porém, com ações de graça. A gente precisa aprender também, a Luana falou isso de manhã, que toda a nossa oração tem que terminar com agradecimento. Porque, como eu disse, se nós formos sinceros, a gente vai olhar para o passado e vai ver o quanto Deus já fez. A gente vai olhar para o presente e vai ver o quanto Deus tem sido bom. E pela fé, a gente vai orar pedindo e já vai agradecer, tendo a certeza que o melhor de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Então Paulo diz, ore, suplique, peça, clame, faça a Deus conhecido, ou faça conhecido das vossas ansiedades o tamanho do vosso Deus, mas não esqueça, suplique. Estava lendo um livro e o autor dizia assim, oração sem gratidão é como um carro sem roda, ou oração sem gratidão é como um pássaro sem asas. Aquele que ora e não agradece é ingrato. Aquele que ora e não agradece não recebe. Aquele que ora e não tem fé para agradecer já antecipadamente, de antemão, não entendeu quem é o seu Deus. O nosso Deus é aquele que a gente ora, e mesmo que a gente não esteja vendo nada, sentindo nada, ouvindo nada, a gente crê que Ele vai fazer em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Por isso, irmãos, que é sim, é uma doença, é algo muito triste, é algo que tem acometido muitas pessoas pelo mundo afora, mas nós cristãos temos a ferramenta, o remédio e um meio de sanar toda e qualquer ansiedade no nosso coração. Vamos ler o 7. Então, depois de falar da oração, Paulo diz o que acontece. Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo diz assim, meus irmãos, o Senhor está perto. Primeira orientação dele. Aí ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Pelo contrário, orem insistentemente, levem tudo ao Senhor. E aí talvez alguém perguntasse, poxa Paulo, tá, mas daí? Isso vai resultar em quê? Vai melhorar minha vida em quê? Vai resolver meu problema em quê? Aí Paulo diz, simples, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Geralmente, o que a ansiedade faz, como eu disse, é tirar a nossa paz, tirar nosso sono, tirar a nossa tranquilidade, tirar a nossa paz de espírito. E aí Paulo diz, olha, a oração vem, expulsa essa ansiedade e ocupa aquele lugar que ela estava perturbando. A oração serve para aquietar o nosso interior e mudar a nossa realidade. Porque, meu irmão, de novo, não são poucos os irmãos aqui que podem dizer, pastor, a situação estava horrível, e eu orei, e de repente,
me veio uma paz interior e as coisas foram mudando. Então, como eu disse, a oração surte efeito mesmo. Não porque eu e você somos merecedores de nada, mas porque Deus é bom, porque Ele nos ama, e a paz que Deus nos dá, que Paulo chama aqui de a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? De novo eu tenho que recorrer aos meus irmãos. Quantas vezes a gente está passando por uma dificuldade horrível, que no nosso lugar qualquer outra pessoa já tinha desistido de tudo, já tinha abandonado a fé, abandonado a igreja. Muitos até chegam à loucura de tentar tirar sua própria vida. E aí quando você olha para um crente passando um perrengue danado, ele está passando pela glória, pela prova, literalmente dando glória a Deus, porque a paz de Deus excede todo entendimento. Não há razão que explique a paz que vem de Deus. Não há razão que explique como um crente pode passar por lutas, aflições, sem desistir ou sem desacreditar que o seu Redentor vive e que se levantará por ele. Então Paulo diz que Deus concede a paz que é dele, ou seja, a paz habita em Deus, e Deus nos concede essa paz. É claro que o mundo, e muitas vezes nós mesmos não compreendemos como que Deus consegue nos dar uma paz que faz com que a gente lide com situações de forma tão gloriosa. Se a gente às vezes não entende como que a gente está passando por aquilo, o mundo menos ainda. O mundo menos ainda. Por isso que o mundo muitas vezes não entende os crentes e às vezes até tripudia da nossa fé. Mas nós temos a convicção de que aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por amor de nós, o entregou na cruz, não nos deixará sozinho, não nos negará nada, claro, desde que esteja de acordo com a vontade dele. Então o que eu quero dizer, meu irmão, a gente não está isento e nunca estaremos isentos de nenhum mal que habita nesse mundo. E a ansiedade a qualquer momento pode bater na minha e na sua porta. Ela pode bater. A gente pode até momentaneamente se ver ansioso por demais. Mas a partir daquele momento que a gente percebe que está passando do limite, a gente deve lembrar que o nosso manual de fé e prática tem um remédio para isso. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. Há um tempo atrás eu fiz esse jogo de palavras dizendo que aonde o medo prevalece, a fé desaparece. Agora eu quero dizer que aonde a oração prevalece, a ansiedade desaparece, porque as duas coisas não podem coabitar juntas. Então Paulo diz, a paz de Deus, esse dom que Deus concede aos crentes, Ele guarda o coração e guarda a mente. É porque você pode perceber que toda vez que a gente se torna ansioso, ou quando a gente está inquieto, ou atribulado com alguma coisa, o nosso coração começa a se corroer, o coração começa a apertar, a gente começa a ficar mal, e daqui a pouco a mente começa a pensar bobagem, começa a viajar, começa a pensar coisas que não convêm. Então Paulo diz, ei, preste atenção, olhe, porque quando a paz de Deus vier, ela não só excede o entendimento, ela é um guardião. E ela guarda o quê? Ela guarda o coração e guarda a mente em Cristo Jesus. Estava lendo um livro, não lembro qual agora, que diz que a ansiedade é um pensamento errado, por causa da mente, e um sentimento errado. E um pensamento errado, um sentimento errado vão desenvolver comportamentos errados. Então, a gente começa a ter problema na mente, isso influencia o nosso coração, e quando a gente menos percebe, a gente está praticando aquilo que não convém. Eu não sei se você é assim, mas se tem coisa difícil de fazer, é segurar a mente. Você segura a língua, às vezes dá vontade de falar umas coisas que você não fala. Você segura a mão, às vezes dá vontade de levantar a mão, você não levanta, não é verdade? Porque você é crente. Você segura o pé, às vezes dá vontade de ir lá e tirar uma satisfação, resolver um problema, você não vai.
Mas se tem coisa difícil de segurar, irmão, é a mente. Quando você menos percebe, você já pensou. E às vezes a gente pensa uma bobagem, mas é assim. Então por isso que Paulo está dizendo assim: ore, porque a oração traz a paz. E a paz faz com que todo pensamento errado, com que todo sentimento errado seja protegido, ou melhor, expulso. Porque a paz de Deus guarda o coração e guarda a mente. Coisa difícil da gente guardar é a mente. Coisa difícil da gente controlar é a mente. E preste atenção, todo comportamento errado antes teve um sentimento errado e um pensamento errado. Ninguém sai pela rua tendo um comportamento errado. Ninguém sai, ninguém acorda: hoje vou ter um comportamento errado. Primeiro a gente pensa algo que não convém, a gente alimenta algo que não convém no coração. Quando percebe, a gente está praticando o que não convém. Ninguém acorda, ninguém tropeça na rua e diz: vou praticar algo que não convém. Isso é alimentado, isso nasce aonde? No coração, que é enganoso, na mente, que se não tiver guardada pela paz de Deus, pode ter certeza, vai nos enganar. Eu tinha uma anotação aqui antiga na minha Bíblia, que diz assim: o crente deve ser ansioso por nada, deve orar por tudo e agradecer por qualquer coisa. O crente deve ser ansioso por nada, orar por tudo e agradecer por qualquer coisa que Deus nos dá. É isso que Paulo está nos dizendo, porque o Senhor está perto. Vamos ler o 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo vai elencar aqui agora várias virtudes, mas você vê que ele não está fugindo muito do contexto. Ele está dizendo que a ansiedade ataca a nossa mente. Eu disse que a ansiedade são pensamentos errados e sentimentos errados, que produzem comportamentos errados. Então, tratando da mente, Paulo diz: ei, olhe, expulse a ansiedade, olhe, proteja seu coração, proteja a sua mente. Mas tem uma dica: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, ele faz um monte de orientações. Aí lá no final ele diz: se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse mesmo livro que eu estava lendo sobre ansiedade dizia que 92%, guarde isso, 92% dos problemas que a gente imagina que vai ter e começa a sofrer por eles de véspera, por antecipação, 92% não acontece. Não sei quem fez esse cálculo, não. Mas o que ele está dizendo é: a maioria das coisas que tira o nosso sono, tira a nossa paz, nos aborrece, nos entristece, nos faz desesperado, liga para fulano, liga para ciclano, liga para o pastor, pode ligar, irmão. E de pastor, a gente se desespera, aí passa 1, 2 vezes, não era nada daquilo. E nós somos assim. Aí Paulo diz: faz o seguinte, já que a nossa mente vazia, só pensa bobagem, enche a mente. De quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, entope a sua mente disso. Aí parece que Paulo não conseguia imaginar mais nada. Aí ele diz assim: se há alguma virtude, se existe algum louvor, coloque isso na sua mente, ocupe sua mente disso. Pare de alimentar sua mente com bobagem. Pare de dar ouvido para Satanás. Pare de dar ouvido para a vizinha futriqueira. Pare de dar ouvido para você mesmo. Pare de dar ouvido para aquele parente que só fala bobagem no grupo da família. Eu sei que eu não tenho um monte. Pare. Quer ocupar a mente com alguma coisa? Ocupe com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro. Isso aqui é muito difícil. Eu poderia aqui ficar um tempão analisando cada uma dessas características aqui, e no final a gente ia dizer como é difícil alimentar isso aqui na nossa mente. E é justamente o que é difícil estar na Bíblia. Se fosse fácil, estava, sei lá, no livro de autoajuda. Se fosse fácil, estava no jornal o Globo, na revista em quadrinho. A Bíblia é assim. Ela a todo momento nos constrange e nos
espreme para que a gente seja melhor. Mas eu confesso, é difícil. Quem em sã consciência consegue encher a mente de tudo isso aqui? Se a gente é bombardeado toda hora, como eu disse, com a televisão, com o rádio, com o vizinho, com o WhatsApp, com a família e com a nossa própria mente, que às vezes nos prega algumas pegadinhas. Eu sei que é difícil, e é por isso que a gente está estudando, é por isso que a gente está meditando, é por isso que a gente está aqui, pela graça do Espírito Santo, reconhecendo que para nós isso é muito difícil. Mas a minha Bíblia diz que para Deus não é impossível. A minha Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A minha Bíblia diz que Deus é maior do que todas as coisas. Diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz que nós somos vitoriosos, vencedores, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nem a morte, nem principado, nem anjo, nem potestade, nem altura, nem profundidade poderá nos separar do amor de Deus. Então o que eu faço? Eu oro, eu me submeto, eu me prostro, eu me lanço aos pés, como a gente cantou, e digo: Senhor, esse negócio é difícil, o Senhor conhece o meu coração e a minha mente, mas vem sobre mim. Paulo está dizendo: se há alguma virtude, se há algum louvor, se há alguma graça, se é bom, se é moral, se é espiritual, se é ético, se vai alimentar a sua alma, ocupe o vosso pensamento com isso. De novo, muitos são os fatores que levam as pessoas à ansiedade, a uma tristeza profunda, a uma depressão, muitos, a decepção, a desgostar da vida. Muitos são os fatores. Mas uma coisa é fato: talvez se nós ocupássemos a nossa mente mais com essas coisas que a Bíblia fala e menos com as coisas que o mundo nos fala, nós com certeza seríamos livres de muitos problemas. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser ignorante com relação ao mundo. A gente deve se indignar, clamar, orar, interceder. A gente deve chorar com os que choram. A gente deve chorar a dor do próximo. A gente deve se importar com os problemas dos nossos irmãos. Mas se essas coisas têm nos feito mal, a gente deve correr para os pés da cruz e pedir a Jesus que nos ajude. Eu quase não assisto televisão, mas é fato que se você ficar uma semana assistindo da Atena, meu irmão, você vai ficar deprimido. Se você ficar uma semana assistindo, sei lá, Tino Júnior, você vai ficar assustado, você vai ter medo de sair de Santo Aleixo, medo em Caxias, eu já tenho, mas você vai ter mais, medo em São Gonçalo. A gente faz o que, pastor? Ignora que o mundo está mal? Não, a gente não ignora, mas a gente tem que saber proteger o nosso coração. A gente faz o que, pastor? Não entrega mais nosso coração para ninguém, sabendo que as pessoas nos decepcionam e às vezes elas nos traem, às vezes elas nos magoam. Não entrega o coração para ninguém, não amo mais ninguém, não. A gente continua amando, crendo, mas com cuidado, com cautela. E se em algum momento alguém ou alguma coisa começar a tirar a nossa paz, a gente corre para Jesus, porque perto está o Senhor. E a gente não tem por que andar ansioso por coisa alguma, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. A nossa mente não é conduzida pelo diabo. Ainda que às vezes nós, como cristãos, possamos ser influenciados por esse mundo, a nossa mente não é conduzida pelo diabo. O nosso coração, embora enganoso, ele não está totalmente largado. Existe alguém que reina no nosso coração. Existe um trono no nosso coração. E tem alguém que lá senta, ou deveria, né? Às vezes a gente tenta tirar ele de lá para tomar as nossas próprias decisões. Mas uma coisa é certa: se a gente tem orado ao Senhor, procurando a paz de Deus, você vai ver que o Deus da paz vem sobre nós. Vamos ler o 9?
Paulo diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que interessante, no versículo 7 Paulo diz: orem para que a ansiedade vá embora. Aí alguém poderia perguntar: o que vai acontecer, Paulo? Qual o resultado disso? Aí Paulo diz: a paz de Deus virá sobre o seu coração. A paz, um dom de Deus, uma bênção, uma dádiva de Deus virá. Aí agora no versículo 9, para fechar, Paulo diz assim: mas preste atenção, não é só a paz de Deus que vem, o Deus da paz será convosco. Ou seja, não é só um artifício, não é como se Deus falasse: toma aí um dom, o dom da paz, toma aí um remédio para curar a ansiedade, a depressão, a tristeza, para curar esse coração inquieto. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Paulo diz: olha, vocês aprenderam isso. E o interessante também é que Paulo falou de várias virtudes no versículo 8, né? Aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável. Aí quando chega no 9, Paulo diz assim: mas tem um porém, não basta saber, não basta conhecer, não basta ouvir, se não praticar não adianta. Então Paulo diz: olha, vocês aprenderam, vocês receberam, vocês ouviram e mais, vocês viram. Eu, Paulo, não estou só discursando, eu pratiquei isso. Aí ele diz: vocês viram em mim. Aí ele diz: isso praticai. Aí ele diz: e o Deus da paz será convosco. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, se você não praticar a oração, se você não praticar a comunhão, se você não praticar a leitura bíblica, se você não praticar e não alimentar o seu coração e a sua mente com a paz de Deus, meu irmão, não vai dar. Não tem mágica. Se você cruzar os braços e ficar em casa só dormindo, se você se trancar, se entupir de remédio, se esconder debaixo da cama, abandonar a igreja, não vai dar. Não tem mágica. Tem que praticar, tem que viver, tem que ouvir e crescer em conhecimento. Então Paulo termina dizendo assim: olha, eu não só estou ensinando, eu não só estou falando, eu vivo isso. Paulo está preso, já falei isso aqui várias vezes. Daqui um pouco ele vai morrer. Daqui um pouco. Nessa carta ele disse: olha, eu oro, né, para que, se Deus quiser, ele me permita ser livre e visitá-lo de novo. Mas a maioria dos historiadores, alguns dizem que Paulo ficou um tempinho solto e depois foi preso de novo, mas a maioria dos historiadores dizem que depois de escrever essa carta, passado um tempo, Paulo foi executado. O cara está prestes a morrer, irmãos, e está dizendo para mim e para você não ficar ansioso. Onde já se viu isso? Vai perder a cabeça. Ele está dizendo para mim e para você: não fique ansioso. Nós deveríamos dar conselho para o apóstolo Paulo, e é ele que está nos dando. Paulo disse que a paz de Deus é um dom, é uma marca, é uma característica do crente. Mas se não bastasse a paz de Deus, parece que, confirmando o que ele disse lá no 5, perto está o Senhor, Paulo termina dizendo: e o Deus da paz será com vocês. Em tempos onde as pessoas têm abandonado a fé com muita facilidade, em tempos onde as pessoas têm se entregado à ansiedade, à depressão, à tristeza, praticar o Evangelho tem sido uma prática extremamente rara. Viver o Evangelho tem sido uma prática muito difícil, até para a gente, porque, como eu disse, nós somos influenciados, a gente está exposto a todas essas coisas que o mundo prega e tenta nos impor. Mas aí Paulo vem, nos dá uma sacudida, nos dá um chacoalhão e diz: ei, seja firme, não esmoreça, não desista, não se entregue. Por quê, Paulo? Porque perto está o Senhor, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, habita o coração de vocês, porque o Deus da paz é com vocês. Que nessa noite a gente saia daqui pedindo a Deus
que nos dê a paz que excede todo entendimento, mas que também nos ensine a praticar o Evangelho, de maneira que o Deus da paz esteja convosco. Eu sempre faço essa aplicação aqui na igreja, né? Já fui convidado algumas vezes para participar de caminhadas pela paz, passeatas pela paz. E nas vezes que eu fui convidado, era uma passeata ecumênica. E todas as vezes que me convidaram, eu disse não. E expliquei por quê. Eu disse, olha, o mundo clama por paz. O mundo pede paz. Mas ninguém quer o príncipe da paz. O mundo clama por paz. O mundo clama, pede paz. Mas ninguém quer conhecer o Deus da paz. Todo mundo quer a paz de Deus, que está no versículo 7. Todo mundo quer a paz de Deus. Quem não quer a paz de Deus? Quem não quer as bênçãos de Deus? Quem não quer o amor de Deus? Quem não quer o perdão de Deus? Mas pergunte para as pessoas se eles querem o Deus da paz. Hoje eu estava falando da minha família. Porque falar da nossa família a gente pode. E na minha família a gente tem passado por uma luta. O tio meu está passando por uma dificuldade, um câncer. E ele conhece o Evangelho. Já teve um tempo na igreja. E agora que o câncer apareceu, tem sido muito comum a minha família buscar a paz de Deus, a cura de Deus, a presença de Deus. Mas eu posso falar, porque eu vivo lá e eu os conheço melhor do que qualquer um. É muito difícil. Claro que Deus pode fazer milagre, fez na minha vida, mas é muito difícil eu ver nos meus familiares eles quererem o Deus da paz. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa ser diferente e que a gente possa clamar por aqueles que ainda não entenderam isso. Não dá para ter a paz de Deus sem ter o Deus da paz. A gente pode até gozar momentaneamente de uma paz, de uma bênção, porque a gente já falou aqui, Deus faz nascer sobre justos e injustos o sol. Deus derrama chuva sobre a terra dos justos e injustos. Deus dá saúde para justo e injusto. Mas a paz de Deus, a bênção de Deus, o perdão de Deus, as bênçãos espirituais de Deus, só para quem tem o Deus da paz. E ter o Deus da paz é só para aquele que tem o Filho dele como único suficiente. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amém? Deixa eu terminar aqui, fazendo rapidinho 5 aplicações. Primeira coisa que eu falei aqui para você guardar, que é importante: a ansiedade geralmente brota de um pensamento errado e de um sentimento errado. Cuidado, geralmente começa com um pensamento errado, vira um sentimento errado, quando vê, a gente está praticando o que não convém, certo? Qual o remédio para isso? Segunda coisa que eu falei aqui: a ansiedade é um mal, é real, acontece, pode acontecer na minha e na sua vida. De qual ansiedade eu estou falando? É aquela ansiedadezinha que você está nervoso porque amanhã tem um concurso público? Não, é aquela ansiedade onde você duvida da bondade de Deus, duvida da providência de Deus. É aquela ansiedade que te faz desesperar, perder a esperança na vida. É disso que eu estou falando, tá? Então a ansiedade é essa que eu estou falando. Segunda coisa que eu disse: qual o remédio? Está na Bíblia. O remédio é a oração. O remédio é a oração. Não é bater no peito e mentir ou se enganar, dizer que não tem ansiedade. Não é isso. Também não é se esconder debaixo da cama ou se entupir de remédio. É orar. Ore sem cessar, e o Deus da paz te dará a paz de Deus. Terceira coisa que eu falei: o resultado dessa oração, o que é? É a paz de Deus. E junto com a paz de Deus, aqueles que praticam as virtudes que Paulo colocou aqui, recebem também o Deus da paz. Quarta coisa que eu coloquei aqui: para experimentar a verdadeira paz, precisamos
conhecer o Deus da paz, o príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. E a última coisa que a gente falou aqui no versículo 9 é que os cristãos, eles escutam, eles aprendem, eles recebem, eles veem, mas tem uma última coisa que a gente tem que ir até o final: eles praticam. Paulo diz: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, isso praticai. Que a minha vida, meu irmão, a começar por mim, pastor dessa igreja, que a sua vida seja mais do que um discurso, seja prática, e que a nossa prática revele o Deus a quem a gente serve, o Deus da paz, o Deus que guarda a nossa mente, o Deus que guarda o nosso coração. E ainda que passe céus e terra, a sua palavra não passará, porque perto está o Senhor. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar.